Bom dia, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. É muito bom estarmos aqui na casa do Senhor, nesta manhã, logo às 6 horas da manhã, para que possamos juntos celebrar a Páscoa. Cristo já ressuscitou. Aleluia. Cristo ressuscitou. E muito feliz de estarmos aqui hoje. Quando eu cheguei logo pela manhã, descobrimos que alguns irmãos, com medo de se atrasar, acordaram 00:30, colocaram suas roupas e já se prepararam para vir, porque estavam atrasados. Faz parte. Que Deus esteja nos abençoando nesta manhã em que nós podemos compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Quando nós pensamos na celebração da Páscoa, nós pensamos no maior presente que a humanidade pôde receber, que é a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Porque sem a morte de Jesus, a nossa fé, e sem a ressurreição de Jesus, a nossa fé seria vã. A nossa pregação seria inútil, a nossa esperança seria vazia, o nosso testemunho seria falso, os nossos pecados não seriam perdoados. Seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas graças a Deus, Jesus ressuscitou, trazendo para nós vida eterna e esperança de uma vida com propósito aqui neste mundo. Sem Jesus, a ressurreição e o cristianismo seria o maior engodo da história. Mas você pode visitar hoje, por exemplo, o túmulo de Buda. Você pode visitar o túmulo de Maomé. Lá estão os seus restos mortais. Mas nós temos irmãos aqui que confirmam que já visitaram o túmulo de Jesus e está vazio, porque ele não está lá. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Bendito seja o teu santo nome. Mas essa história começou há muito tempo. Lá no início do Gênesis já começou essa história. E no decorrer de todo o Antigo Testamento, tudo aponta, então, para o nosso Senhor Jesus e a sua obra redentora para as nossas vidas. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12, a partir do verso 21. Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 21. Diz assim a palavra do Senhor. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de ísopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta. E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando os seus filhos lhes perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou as nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Muito obrigado a Deus pela sua santa e bendita palavra que o Senhor nos concede nesta manhã. Fala aos nossos corações, porque estamos aqui para te adorar. No nome de Jesus.
Páscoa significa passar por cima. Literalmente foi o que Deus ordenou ao anjo para que passasse por cima de todas as casas, que havia o sangue aspergido no portal de cada casa, para que então não levasse morte àquela casa. Páscoa significa misericórdia. A misericórdia que o Senhor deu ao seu povo e que se estende até hoje. Algumas considerações sobre esse texto e sobre os elementos da Páscoa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Páscoa tem um centro, e o centro é o Cordeiro. O texto, a partir do verso 21, diz exatamente que a ordem de Moisés era que o povo escolhesse um cordeiro, um cabrito para cada família, sacrificassem para celebrar a Páscoa. Normalmente, o sacrifício ele é feito com um cordeiro perfeito, sem defeito, sem mancha. Por isso que era necessário observar, porque o sistema de sacrifício estabelecido por Deus no Antigo Testamento era uma preparação para a vinda de Jesus, dizendo que aquele cordeiro estava representando, estava tipificando o nosso Senhor Jesus. E isso é interessante porque em João capítulo 1, no verso 29, João diz, no dia seguinte viu João Batista a Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso Cordeiro. Jesus é o Cordeiro que o Senhor ofereceu para remissão e perdão dos nossos pecados. Quando nós olhamos, então, que o Cordeiro é o centro, nós aprendemos através da palavra de Jesus que Ele é o centro das nossas vidas. Ele é o motivo pelo qual você está aqui nesta manhã. Ele é o motivo pelo qual você se levantou nesta manhã, porque você entende que Jesus morreu por você, que Ele é o centro da sua vida e que você está aqui e você está pela internet também celebrando a morte e a ressurreição de Jesus. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A segunda consideração que eu gostaria de fazer é que a Páscoa tem um sinal, que é o sangue. No verso 22 diz: molhem o feixe de ísopo de sangue, no sangue que estiver na bacia, e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Deus ordena que eles peguem ísopo, uma planta, passem o sangue daquele cordeiro e passem em suas portas, para que a morte não entre em suas casas. Sim, a palavra de Deus nos ensina que o sangue do cordeiro impediria que a morte entrasse naquele lar. Cada um de nós que recebemos Jesus como Salvador e Senhor, foi colocado nos portais dos nossos corações o sangue de Jesus, que nos livra da morte e nos dá esperança de vida eterna. Sim, 1 João capítulo 1, verso 7 diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue do Senhor, para que nós possamos ter vida, para que nós possamos ter alegria em nosso lar, para que nós possamos ter equilíbrio na nossa família. Infelizmente, muitas famílias sofrem, pois não permite que o sangue do Senhor seja passado em seus corações, seja passado em sua vida, porque ainda não receberam Jesus como Senhor da sua vida. Isso faz com que não ter Jesus em sua vida, não ter Jesus perdoando os seus pecados, permite que a morte entre em sua casa, em todas as suas esferas. Na esfera dos relacionamentos, na esfera do casamento, na esfera da sua comunhão com Deus,
na esfera da sua vida moral, espiritual, sentimental. É necessário nós permitirmos que esse sangue do Senhor seja realmente realidade em nossa vida, porque através do sangue encontramos perdão de pecados. Através do sangue encontramos vida eterna. Através do sangue encontramos vida para a nossa própria vida. Vida para a nossa família. Muitas pessoas têm sofrido cada dia mais, têm sido aprisionadas porque não conhecem e não querem receber o nosso Senhor como Cordeiro Pascal, recebendo Ele como Salvador e Senhor, para que o seu sangue nos purifique de todo pecado. Nós precisamos pregar esta mensagem, nós precisamos compartilhar esta mensagem, nós precisamos viver esta mensagem. Mas a terceira consideração é que a Páscoa tem um propósito de libertação. No verso 41 deste capítulo 21, do capítulo 12 que nós lemos, diz: no dia quando se completarem os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. A libertação teve um preço. A libertação do povo de Israel foi dada por Deus para que eles pudessem celebrar. E é interessante que no momento em que os elementos são trazidos e eles são orientados a comer pão asmo, pão sem fermento, e comer ervas amargas, eu pensei em trazer algumas folhas de boldo para compartilhar com os irmãos, para que nós pudéssemos degustar, mas com um propósito. Um propósito que foi o propósito que Deus ensinou ao povo de Israel. Para que ao comer e sentir o amargor na boca, pudessem lembrar do amargo da escravidão. Da mesma forma, isso é feito para que eles não pudessem esquecer, ou não viessem esquecer daquilo que Deus fez. Porque a pior coisa que existe é um coração esquecido, um coração ingrato. Alguém que não se lembra do sacrifício que foi feito para que o povo fosse liberto. No nosso caso, um sacrifício que foi feito para que eu e você fôssemos libertos. Por isso que às vezes é interessante você, se tiver uma planta de boldo na sua casa, pegue umas folhas e mastigue. E lembre da escravidão que você vivia e da libertação que o Senhor lhe deu. E seja grato em seu coração, porque o Senhor salvou a sua vida, amém? Glória a Deus pela salvação em Jesus. E é exatamente isso que o Senhor fez com aquele povo e faz hoje. Liberta o povo do pecado. A celebração da Páscoa tornou-se uma recordação anual de como Deus libertou o seu povo da escravidão no Egito. E para nós é, e deve ser, a celebração de como o Senhor nos libertou dos nossos pecados. Ontem, quando nós estávamos distribuindo o kit na nossa ação evangelística, havia o Evangelho de João dentro de cada kit. E um dos nossos irmãos foi entregar para uma pessoa e alguém disse: eu não tenho tempo para isso. Talvez deveria ter pedido o João para entregar. E essa pessoa disse: eu não tenho tempo para isso. Não tem tempo porque está escravizado. Não tem tempo porque está vivendo um estilo de vida que impede de olhar a sua vida espiritual. Não tem tempo porque o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que elas não pudessem ver e não possam ver as maravilhas da glória de Deus e do Evangelho do Senhor. Não teve tempo porque está envolvida demais ou envolvido demais com as coisas deste mundo. Aquele Evangelho de João que aquela pessoa recusou,
no capítulo 8, no verso 36, diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A escravidão só pode ser retirada pela libertação de Jesus. Ninguém é feliz sem Jesus. Ninguém é liberto sem Jesus. Por mais que a sua vida esteja boa, por mais que você possa entender que a sua vida é uma vida abençoada por Deus, se o Senhor Jesus não te libertar, você não está livre. Se o Senhor Jesus não libertar o seu coração, você está acorrentado como estava acorrentado o povo de Israel. E você precisa celebrar nesta manhã essa libertação que o Senhor lhe deu. E se você não tem essa liberdade, você precisa clamar a Jesus para que Ele possa libertar você. Não só em algumas áreas, mas em todas as áreas da sua vida. É necessário conhecer a palavra, é necessário conhecer o Jesus, porque cada vez que nós conhecemos o Senhor, mais liberto nós somos. Cada vez que o Senhor entra no meu coração e eu permito que Deus transforme minha vida, pecados, situações, manias erradas que nós temos, Deus vai limpando, Deus vai tirando e nós vamos caminhando para a estatura do varão perfeito que será concretizada na volta do Senhor ou quando nós morrermos e nos encontrarmos com Ele. Em quarto lugar, a mensagem da Páscoa é mensagem de vida ou morte. Nós erramos quando nós falamos meio evangelho. Nós erramos quando nós não pregamos o evangelho como ele deve ser pregado. Nós erramos quando nós dizemos que Jesus é Salvador e Senhor, que Jesus ama você, que Jesus vai dar solução para os seus problemas, que Jesus vai dar esperança para você, e paramos por aí, nós erramos. Porque quando nós olhamos o texto da palavra de Deus, o texto vai dizer que aqueles que tinham o sangue do Cordeiro eram livres da morte. Mas aqueles que não tinham o sangue do Cordeiro, eles morreriam na sua desobediência. E o Evangelho é exatamente isso, as boas novas que aquelas mulheres começaram a pregar quando Jesus ressuscitou e elas foram contar, é exatamente isso. Se você não aceitar Jesus como Salvador e Senhor, e o sangue do Senhor não libertar você dos seus pecados, você vai para o inferno. É morte eterna. Enquanto nós não tomarmos a decisão de aceitarmos Jesus como Salvador, permitir que o Senhor seja o Senhor da nossa vida, que Ele nos conduza, que o sacrifício de Jesus na cruz tenha efeito vívico na nossa vida, nós vamos experimentar a morte. Apocalipse, capítulo 22, verso 14 diz: felizes os que lavam suas vestes, para que tenham o direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Feliz é aquele que tem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Nós precisamos estar debaixo do sangue do Cordeiro. A nossa oração é que, se você não tem essa certeza, que você possa receber o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, para que você tenha direito a comer da árvore da vida. Em quinto lugar, a Páscoa tem um propósito, memorial de celebração. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Não precisamos mais matar cordeiro. Embora aquele povo, depois de muito tempo, continuava a repetir aquela ação, lembrando-se então daquilo que foi feito,
Quando o Senhor Jesus morre na cruz, ele paga o preço completo. É o sacrifício perfeito e único e de uma vez por todas, para que nós possamos então celebrar a vida. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz: pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14 diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Sim, celebramos a ceia do Senhor porque o Jesus traz um novo significado para a Páscoa. Jesus, então, se reúne com os seus discípulos e vai dar um novo significado à Páscoa. E ele vai ensinar no capítulo 22 de Lucas, quando ele diz: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Quando Jesus celebra a Páscoa com os seus discípulos, ele traz então esse entendimento para que nós possamos realizar, e ele traz então um feito ainda mais extraordinário. Porque no Antigo Testamento o povo foi liberto de um opressor físico, de um governo, de um povo que os escravizava. Jesus vai trazer um novo significado, livrando a nossa alma da morte eterna, dando a nós esperança de vida eterna para todo aquele que receber Jesus como Salvador e Senhor. E Jesus, então, com seus discípulos, naquela noite, ele parte o pão, entrega o pão a eles, diz: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. E quando ele pega o cálice, ele vai dizer: este cálice é o símbolo do meu sangue, da nova aliança, o novo significado, trazendo então a completa redenção para as nossas vidas. Eu fico pensando se Jesus, naquele momento em que ele estava no Getsemane, e ele pede para o Senhor para passar o cálice, se possível que eu não tenha que morrer aqui. É minha cabeça, eu penso, só eu. Se Jesus falasse assim: eu não vou morrer, dá-se outro jeito. Provavelmente Deus diria: tudo acaba aqui. Se você não quiser morrer aqui, nós vamos acabar com este mundo, porque tudo culmina aqui, exatamente aqui. Mas glórias a Deus, que Jesus diz: seja feita a tua vontade. E eu e você estamos aqui nesta manhã, celebrando a ceia do Senhor. Nessa manhã em que nós podemos glorificar a Deus e ter um entendimento mais profundo da palavra de Deus, no significado da nossa Páscoa, da celebração da ceia. E o apóstolo Paulo aprende do próprio Jesus e ensina para nós, a partir do verso 23 de 1 Coríntios, capítulo 11, quando ele diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo,
Então, coma do pão e beba do cálice. A ceia representa para nós vida. A ceia representa para nós oportunidade de estarmos próximos do Senhor. A ceia representa para nós a nossa aproximação pela graça e pela misericórdia do Senhor. A ceia representa para nós a oportunidade de nós lembrarmos que Jesus morreu por nós. Ele foi sacrificado. Enquanto o Antigo Testamento e o povo do Antigo Testamento morriam na esperança da vinda do Messias, nós celebramos a Páscoa já sabendo que o Messias veio, morreu por nós e ressuscitou. E esse mesmo Jesus que morreu e ressuscitou, um dia voltará. Voltará para buscar a tua igreja. Voltará para buscar o teu povo. Isso acontecerá quando ele vier ou quando você morrer e se encontrar com ele. De qualquer forma, nós veremos a glória do Senhor. De qualquer forma, nós podemos celebrar a ceia do Senhor. E o que nós aprendemos na celebração da Páscoa, quando nós comemos ervas amargas e comemos aquele pão que era sem fermento, porque era uma urgência de poder sair debaixo da escravidão. E quando nós celebramos hoje, comemos o pão, nós devemos lembrar também que Jesus, com urgência, quer que nós saiamos de uma vida de pecado. Que Jesus também quer que nós possamos lembrar do sacrifício, do preço que foi pago. Não foi qualquer preço. Não foi fácil. Não foi para Deus entregar o seu Filho Jesus, entregar a si mesmo para ser morto na cruz, quando nós ainda o rejeitamos. Ele nos amou antes de nós amá-lo. Ele nos aceitou antes de nós o aceitá-lo. E mesmo quando nós, através dos nossos pecados, nós negamos a Cristo, nós traímos a Cristo, nós não fazemos a vontade do Senhor, nós flertamos com este mundo, hoje é dia de restauração nesta manhã. Hoje é dia de compromisso, porque o mesmo texto que diz que nós devemos olhar para a morte de Jesus, devemos olhar para a volta de Jesus, diz que nós devemos olhar para o nosso coração, pedir perdão pelos nossos pecados e recomeçar novamente uma caminhada com o Senhor.